para um segundo impacto. Um duplo desastre. Todo o processo de impacto provavelmente levou cerca de 2 dias para ser completado. Teria sido um terrível final de semana para se estar na Terra. No entanto, nosso prêmio é a Lua. Ela se formou fora do raio Roche, 22.500 quilômetros da superfície da Terra Marco II. Acumulando matéria ejetada de um disco quente de fragmentos, nossa Lua rapidamente se juntou num período de 1 a 100 anos. Se estivéssemos na Terra quando a Lua se formou, digamos 100 anos depois do impacto, a Lua seria uma enorme visão no céu noturno. Se pudéssemos ver a Lua logo após sua formação, ela iria aparecer 15 vezes maior no céu escuro que sua aparência atual. Teria sido uma visão e tanto. Em nosso planeta devastado, há o inferno na Terra. Vulcões em erupção. A crosta se deslocando. Lava se espalhando como um oceano. A Lua está tão próxima que rochas e magma são influenciadas como a maré. A força de atração lunar é 4.000 vezes maior do que a de hoje. A Terra estremece e explode. Nos oceanos, todas as ondas são como maremotos. Gradualmente, através de 4,5 bilhões de anos, a Terra esfria e se acalma. Inicialmente, vastas forças fazem com que a Lua seja rapidamente empurrada para longe. As rotações dos dois corpos ficam mais lentas. A duração dos nossos dias passa de 4 para 24 horas. A ação das marés continua a diminuir a velocidade de rotação da Terra e mantém a Lua afastada. Cientistas sabem disso através do exame das camadas de rochas, chamadas de cadenciômetros das marés. Elas mostram a frequência das marés pré-históricas. Marjorie Chan, da Universidade de Utah, procura por estes cadenciômetros em Big Cottonwood Canyon. Várias eras atrás, estas eram camadas de sedimento deixadas pelas marés no estuário de um rio. Algumas destas camadas de rocha possuem apenas a espessura de uma folha de papel, e é como se cada pedaço de papel representasse uma história, uma página retirada de um diário contando o que aconteceu há 1 bilhão de anos. As descobertas de Chan são concretas. Marés primitivas eram mais frequentes e os dias muito mais curtos. É incrível que esses cadenciômetros de marés possam nos dizer que o dia possui apenas 18 horas, porque podemos contar a partir do ritmo das marés. Podemos ver quantos ritmos existiam num dia, quantos dias existiam num mês, quantos meses existiam num ano, e usamos esses cálculos para mostrar como a Lua vem se afastando da Terra. De 22.500 quilômetros no início, a Lua está agora a 376.500 quilômetros da Terra. Atualmente, quando os 3 corpos se alinham, a Lua pode cobrir o Sol com precisão. Na Terra, nós vemos o fenômeno como um eclipse total, uma incrível coincidência cósmica. Estes eclipses são outras evidências de que a Lua está se afastando da Terra. Este é um eclipse total como vemos hoje, mas era assim que veríamos o eclipse quando a Lua estava mais próxima da Terra. No futuro, quando a Lua estiver mais distante, um eclipse total será coisa do passado. Antigas documentações de eclipses revelam que há apenas cerca de 2.000 anos atrás a duração do dia era um pouco mais curta do que atualmente. Se tivesse se mantido constante, o eclipse solar de 136 a.C. teria seguido esta linha de totalidade. Em vez disso, como o dia era 1/20 de segundo mais curto, a totalidade se deslocou para o leste através da Babilônia. Mais de 1/4 de século atrás, os astronautas da Apollo instalaram refletores na Lua. Hoje, eles são alvos para os astrônomos do Observatório McDonald, no Texas. Ao receber os raios laser que retornam dos refletores, a velocidade na qual a Lua está se afastando pode ser medida até a largura de um fio de cabelo. A distância está se ampliando em 3,8 centímetros por ano. Dessa forma, em 4,5 bilhões de anos, a Lua em nosso céu encolheu até chegar nisso. A força de atração gravitacional da Lua mantém a Terra numa posição horizontal, com uma inclinação de 23 graus. Marte, ao contrário, não possui uma grande lua estabilizadora. Consequentemente, ele oscila em seu eixo.
Ao longo de milhões de anos, a inclinação pode variar de 0 a 90 graus, fazendo com que seu clima seja inconstante. Imagine a Terra dessa forma. Em Paris, no Bureau de Longitude, o astrônomo Jacques Lascar faz exatamente isso. Ele se pergunta o que aconteceria à Terra sem nossa grande e benéfica Lua. Primeiro, ele faz modelos da Terra com a Lua. Nosso eixo se move num círculo, mas sempre a 23 graus. Ao remover a Lua, o movimento circular diminui, mas o planeta fica maluco. Os cálculos de Lascar mostram um caos. Tire a Lua e nós perdemos toda a estabilidade. A Terra oscilaria pelo interior do sistema solar. Lascar não tem dúvida de que dependemos completamente de nosso parceiro no espaço. Se não existisse a Lua, o eixo da Terra ficaria sempre oscilando entre 0 e 90 graus. E o clima no nosso planeta mudaria radicalmente. Então podemos dizer que a Lua é um regulador climático para a Terra. Mesmo com a Lua, a Terra sofre pequenas oscilações. Como um membro da equipe da NASA que estuda as origens da vida, Lynn Rothschild sabe que até mesmo as menores mudanças de inclinação geram profundas consequências. Alguns pesquisadores na Alemanha apresentaram uma teoria de que a razão da civilização na Terra ter começado na região do delta do Nilo e não no Saara, onde existiam grandes grupos de humanos naquela época, é porque o ângulo oblíquo da Terra havia mudado menos de 1 grau. O próspero Saara, no norte da África, se transforma numa parda região estéril. Hoje, ele é o maior deserto da Terra, produto de uma mudança de ângulo do eixo planetário. Sem a Lua, estaríamos vivenciando mudanças de angulação de 20, 30, 40 e 50 graus e até mais. E então compare essas mudanças com aquela de menos de 1 grau que causou a migração em massa de humanos e podemos imaginar que problema sério a falta da Lua traria para a vida na Terra. Portanto, ao perdermos a Lua, existem motivos para preocupação. Seria este o Egito quando a Terra começar a oscilar? Seria este o Saara do futuro? Será que a Antártica se transformaria num deserto escaldante? Estas são as perspectivas se nós perdermos a Lua e a Terra girar descontrolada. De repente, teríamos verões que seriam incrivelmente quentes. Na parte terrestre, estamos falando de talvez mais de 100 graus centígrados, mais do que a temperatura de ebulição da água. Por outro lado, teríamos invernos com temperaturas abaixo do congelamento, provavelmente tão frio quanto o gelo seco. Temperaturas incrivelmente frias. Placas de gelo avançariam e recuariam através do Equador. E pior ainda, com a Terra balançando caoticamente, os círculos polares derreteriam, os níveis dos oceanos subiriam, ilhas desapareceriam e nossas cidades costeiras seriam inundadas. É fato concreto, a Lua está nos abandonando. E quanto mais distante, menor sua capacidade de estabilizar nosso planeta, e mais lenta será a rotação da Terra. Nossos dias ficarão cada vez mais longos. Uma forma de diminuir os efeitos do distanciamento da Lua é a construção de represas, não em rios, mas nos oceanos. É ficção científica, mas temos milhões de anos para desenvolver a tecnologia. Estamos perdendo a Lua por causa do atrito das marés. Reduzindo a vazante e a corrente de nossos oceanos através de represas, poderíamos diminuir o índice de recuo da Lua. Igualmente audaciosa é a ideia do falecido Alexander Abian, da Universidade de Iowa. Ele sugere sequestrar uma lua de Júpiter e estacioná-la na órbita da Terra. Esta lua, Europa, é grande o suficiente para o trabalho. Ela não substituiria nossa lua. Europa apenas ajudaria a manter nosso planeta alinhado, já que a influência de nossa Lua está diminuindo. Lua cheia sobre o planeta Terra. Ninguém sabe a razão, mas a lua cheia significa problemas iminentes para hospitais, prisões e as ruas de qualquer cidade. Alguma coisa acontece com as pessoas quando é época de lua cheia. Sempre se encontra algum problema. É como se alguma coisa no ar tomasse conta das pessoas, deixando-as excitadas, algumas vezes com resultados ruins.
Da lua nova à lua cheia, os cientistas explicam as fases lunares. Como apenas metade da lua é iluminada pelo sol, nós vemos uma quantidade variável dessa metade. O que eles nem sempre explicam é o efeito dessas fases sobre a vida terrestre. Por que a prática de alguns tipos de yoga eram considerados perigosos durante a lua cheia? Um número maior de bebês nasce na lua cheia? Será que a órbita da Lua de 29 dias e meio terrestres, o mês lunar, influencia o ciclo menstrual? Para os homens primitivos, a lua cheia significava mais luz para suas caçadas. Existe uma teoria de que isso conectou o ciclo menstrual ao ciclo lunar. Enquanto o homem caçava, a mulher podia manter-se infértil. Mas nos dias negros da lua nova, quando os homens estavam em casa, a mulher deveria estar fértil para a sobrevivência de nossa espécie. Na natureza, uma vez por ano, as larvas palolos sobem até a superfície do oceano para o acasalamento, uma noite antes de uma lua nova. Presa fácil para os moradores destas ilhas dos mares do sul. Os corais crescem na Grande Barreira de Recifes. Isso acontece apenas na lua cheia em novembro, o sinal lunar para 1000 espécies se reproduzirem. Quando as marés estão mais altas, na lua nova e na lua cheia, as tartarugas marinhas vão até as praias durante a noite para botar seus ovos, na época mais segura para chocar seus filhotes. Assim como a lua influencia as marés também influenciam os hábitos. Estes caranguejos emergem de seu esconderijo sob a areia somente na maré baixa. Nas Ilhas Galápagos, iguanas marinhos antecipam as marés baixas em até 2 horas. Isso dá a eles uma vantagem para chegar às áreas onde encontram alimento, que compartilham com as focas. As plantações vinícolas da França. Os agricultores daqui acreditam que na lua cheia a influência lunar é grande e a energia máxima é transferida para as uvas. Portanto, na França, os agricultores gostam de colher as uvas durante a lua cheia e prepará-las na lua nova, quando a influência lunar, acreditam eles, é menor. Os sedimentos são menos perturbados e o vinho fica mais límpido. A vida na Terra é sem dúvida dominada pelos ritmos da Lua. A questão que está surgindo agora é se o impacto que formou a Lua pode ter acelerado a vida em si. Groenlândia, 1999, e uma incrível descoberta. Estamos voando para um acampamento nesta remota área do oeste da Groenlândia e podemos chegar aqui apenas de helicóptero, e do acampamento vamos andar até o local onde encontraremos o capítulo 1 da história da Terra. 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, esta área rochosa fazia parte do fundo do oceano. Um Inuit nativo, Minik Rosen, é o primeiro a descobrir seu segredo. Esta é a mais antiga, esta é a mais antiga rocha da Terra. Este é o material mais antigo que você pode pegar nas mãos. E se você quiser tocar algo mais antigo do que isso, vai ter que ir até a Lua para encontrá-lo. Mas a pedra lunar, apesar de antiga, não guarda pistas sobre a vida. Na Terra, a rocha da Groenlândia encontrada por Rosen traz novas informações, e esta é sua grande descoberta. Suas camadas possuem carbono, evidências de um plâncton complexo. Esse plâncton existiu há muito tempo, 200 milhões de anos antes da data previamente estimada para o início da vida, puxando esta data para mais perto do impacto formador da Lua. Foi realmente uma experiência incrível, porque seres vivos não deveriam existir naquela época, e se existissem, definitivamente não deveriam ser em formas de vida que teriam existido em alto mar. Previamente acreditava-se que os seres vivos primitivos existiam apenas em ambientes extremos, alimentando-se dos gases de vulcões submersos. Este homem explica de forma brilhante as descobertas da Groenlândia. Como membro da National Academy, ele é consultor na área de ciências para o governo norte-americano. Norman Sleep acredita que o impacto do Orfeu, responsável pela formação